agora foi tranquilo. A paz do Senhor. Que Deus seja louvado, né? Bem, hoje, como eu avisei, eu vim falar que a sua família é uma... Viu? Acredite nisso. Gente, família, todos nós sabemos que é um projeto de Deus. Nós geramos filhos, construímos a família, mas confiamos em Deus para que ela não desande. Temos os melhores sonhos para os nossos filhos e às vezes não temos recursos. Em alguns momentos nós damos a nós mesmos muita atenção e esquecemos dos filhos. Nos projetamos, temos um sucesso profissional muito bacana, cumprimos a carreira profissional e depois lá na frente vamos ver que esquecemos dos filhos. Como você tem cuidado dos seus filhos? Hoje nós temos uma criação diferente. Hoje, naturalmente, a necessidade, às vezes, nos afastam da nossa família. Porque nós precisamos ter internet. Nós precisamos ter celular top de linha. Nós precisamos ter tanta coisa e precisamos, então, trabalhar. Por isso, hoje, o homem e a mulher precisam trabalhar. Eu criei meus filhos, graças a Deus, a Carla não precisou trabalhar. Louva a Deus por isso. Fui privilegiado. Contei aqui, né? Não tem muito tempo, né? Ela tentou ir, foi um mês, se perdeu, voltou. Tadinha, não conseguiu trabalhar, bem feito. Casou com rico, vai trabalhar. Mas isso é muito sério. Hoje nós temos a criação das crianças, na grande maioria, numa creche. Por quê? Por causa da necessidade, né, financeira. E aí eu queria dizer para você que com tudo isso que tem acontecido dentro da sua casa, e às vezes temos decepções grandes, mas acredite que a sua família é uma bênção. Nunca duvide disso, porque um saiu do caminho, o outro, né? Não acredite nisso não. Isso é uma mentira de Satanás. Por quê? A família é projeto de Deus. E naturalmente, eu vim falar de uma família problemática da Bíblia. E você vai perceber que a sua não tem problemas. Eu vim falar da família de Davi. Talvez todos aqui já conheçam a família de Davi. Eu já dei estudo sobre a família de Davi. Davi foi um homem especial. A Bíblia diz que o profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi. Você vê como profeta, né? Deus falou para ele assim, vai lá e eu vou te mostrar o rei de Israel.
E chamou aquela galera toda, né? Fizeram fila. E Deus falou para Samuel, olha só, não está aí não. Olha que intimidade, né? Você tem tido intimidade com Deus? Não, né? Mas precisa. Aí Samuel olhou aquela galera toda, né? Os filhos de Jessé. E estava faltando alguém, porque Deus não ia errar. E aí então Samuel, naturalmente, perguntou ao papai Jessé. Jessé falou, rapaz, tem um garoto lá no campo, trabalhando, apacentando. Nem Jessé fez fé. Então chama ele para mim. Ele foi lá. Aí Deus falou, é esse. Eu fico imaginando, Deus acho que pegou o mais problemático. Tinha uma coisa bonita, né? Gente, Davi era lindo. Vocês, as meninas aí, se conhecessem Davi, iam se apaixonar. Ele era mais lindo que Leonardo DiCaprio. Que isso? Você já imaginou? Isso quer dizer que eu estou falando que o Leonardo DiCaprio é lindo, né? Mas o cara é lindo mesmo, como eu. Não falei que ela ri alto? Viu? Então, né, eu fico impressionado, porque quando esse jovem se apresenta, ele imediatamente é aprovado por Deus. Então Davi foi ungido ali na presença dos irmãos. Gente, causou uma inveja. Você já teve aquele irmão que tem inveja de você quando era pequeno, aquela coisa toda, né? Eu sou ovelha negra mesmo, você que é especial, você é escolhido, mamãe, papai, aquela história toda, né? De quem tem muito filho, quem tem um não tem esse tipo de problema. Ele não inveja ninguém, nem é invejado. Né? E aí nós olhamos então para a Bíblia e vemos um homem, um jovem, privilegiado. Gente, nós temos que buscar privilégios em Deus. Eu preciso me sentir privilegiado por Deus. E esse homem aqui, né, o rei Davi, foi um cara privilegiado. Para você ver, ele foi o segundo monarca de Israel. Quem foi o primeiro? O cara é bom mesmo, né? O homem escolhido por Deus para liderar o seu povo. Vamos falar um pouquinho sobre a vida pessoal desse homem. Não se escandalize. O rei Davi teve ao longo de sua vida muitas esposas e concubinas, cerca de 20. Gente, eu tenho uma e não é fácil. Como que esse cara aguentou ter 20 mulheres? Você vê que ele é um homem especial, mas eu acho que foi castigo. Bem, então vamos lá. Muitas esposas e concubinas com as quais ele foi pai de muitos filhos. Os filhos mais conhecidos de Davi, os mais conhecidos, foram também cerca de 20 filhos, né? Não é à toa que Salomão teve 1000 mulheres. Mas de castigo, 1000 sogras.
né? Os filhos mais conhecidos de Davi na narrativa bíblica foram Absalão, Adonias, Amnon, Salomão e Tamar. E era menina. Olha que bacana. Esses filhos tinham tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Como a minha família, a sua família tem tudo para dar certo. Mas no decorrer, né, do reinado à frente de Israel, sabendo que ele tinha um reinado próspero e exemplar, o mesmo não pode ser dito de sua vida familiar. Então preste atenção nisso, ó. Essa mensagem é doída, porque nós estamos muito preocupados em dar certo. Mas a preocupação número 1 nossa hoje é que nossos filhos deem certo. Nós já estamos encaminhados. Nós só vamos nos perder se optarmos por isso. Temos equilíbrio. Conhecemos o Salvador. Então o perigo é pequeno. Mas e os nossos filhos e netos? O que será dessa geração? E se a gente não atentar para eles? Porque é muito triste você ver um filho envolvido com bebida alcoólica, um filho de noitadas, um filho envolvido com drogas, hoje um filho, né, envolvido com homossexualismo. Dói muito. E nós temos então aqui uma família que tinha tudo para dar certo. Mas a Bíblia diz que a família do rei Davi, o homem mais poderoso da terra, na época, um guerreiro, um cara de autoridade, um cara veemente, um cara bom. Deus escolheu um cara completo. E de repente, a Bíblia mostra para a gente que a família dele sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, fofocas, rivalidades e, para piorar, tragédias. Meu Deus, a sua família é uma bênção. Diga isso. Diga, a minha família é uma bênção. Isso tem poder. Bem, vamos começar pelos exemplos. Um exemplo claro disso são os episódios envolvendo Absalão, que matou seu meio-irmão Amnon. Por que um irmão mata o outro? Puxa. Ele matou Amnon porque Amnon violentou a sua irmã Tamar. Olha só que coisa. Vamos ler a Bíblia? O Ramon está lá, eu estou aqui para quê? Quero trabalhar. No livro de 2 Samuel, no capítulo 13, versículo 6. Eu vou tentar ser rápido, porque não me deram muito tempo. Está ali, ó. Vê se você consegue ler. Tá, até sem óculos, né? Vou ler dali, ó.
E assim Aminon deitou-se, olha só, o meio-irmão de Tamar. E fingiu que estava doente. Ele recebeu o conselho de alguém para que fizesse essa encenação. E foi atrás do conselho. Aminon lhe disse: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim, para que eu coma de sua mão. Então Davi, olha só, falando com o pai. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: por favor, vá à casa do seu irmão Aminon e prepare alguma comida para ele. Ele estava fingindo que estava doente. Tamar foi à casa. Olha, a Bíblia diz que Tamar era linda. Viu? Uma garota linda. Quer ver? Um cara privilegiado. Tinha uma família linda. Né? Tamar foi à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os assou. Legal? Pegou a assadeira e tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Aminon disse: mandem que todos saiam da minha presença. E todos saíram. E Aminon disse a Tamar: traga a comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Cara de pau, né? Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Aminon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Aminon agarrou-a e lhe disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém, ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessa em Israel. Não faça essa loucura. Olha só que coisa interessante. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei. Ele não impedirá que eu case com você. Tamar queria se sujeitar a casar com o irmão, para que ele não cometesse esse pecado. Mas Aminon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relação com ela. Imagine isso, dentro da casa de um homem segundo o coração de Deus. Mas por que eu estou falando isso para você segundo o homem ao coração de Deus? Porque olha só, você pode ser uma bênção no reino de Deus. Você pode ser uma pessoa muito usada por Deus. Mas isso não quer dizer que possa ter uma consequência na família. Quem é especial é você. Quem é dedicado é você. Quem se entregou a Jesus foi você. E aí, lamentavelmente, a coisa aconteceu. Gente, foi um troço. Você pode imaginar. Essa menina que naturalmente, né, uma moça virgem, naquela época em Israel se vestia como virgem. Você olhava a menina na rua, a moça na rua, pela vestimenta ela era identificada que era virgem. Hoje a gente nem identifica se é moça, se é homem, se é mulher, não sabemos. Mas naquela época tinha. O que ela fez?
rasgou a roupa, jogou cinza. Por quê? Porque ela se encontrava em pecado. Foi induzida, mas se encontrava. Quando ela chegou em casa, o seu irmão, Absalão, que era o irmão direto, Aminon era meio irmão. O que aconteceu contigo? E ela teve que confessar para o irmão. Aí ele falou, tá bom. Gente, Absalão esperou 2 anos para se vingar do irmão. Ele não aceitou essa maldade que Aminon fez a Tamar. Já aconteceu isso na sua casa? Tenho certeza que não. Depois ele próprio acabou sendo morto. Absalão, por Joabe, que era sobrinho do rei. Olha que família, gente. Aí o tio mata o sobrinho. Então foi num período de grande prosperidade do reino de Israel que Davi experimentou seu tombo mais amargo, onde conspirou, adulterou com Betseba e conspirou a morte de Urias, esposo de Betseba. Isso a gente conhece. Ele foi duramente repreendido pelo profeta Natã. A gente também conhece isso. Expondo um pecado que até então parecia que ficaria encoberto. Você lembra de Natã, né? Natã foi lá na casa de Davi e falou, rapaz, tem um cara que pegou a mulher do seu soldado, teve um caso com ela e mandou matar seu marido. O que esse homem merece? Merece a morte. Esse homem é você. Que história que Natã vai contar para o rei? Dolorido. Se conta para uma pessoa, fala, não foi assim. Mas o que eu acho muito interessante na Bíblia é que a Bíblia não esconde as fraquezas dos homens de Deus. Não esconde. O rei Davi estava longe de ser um homem perfeito. Porém, ele era uma pessoa sincera. Olha só. Você pode ter todos os defeitos, mas seja sincero a Deus. Não deixe Ele te cobrar, não. Fala para Ele antes dele cobrar. Confessa a Ele antes dele te cobrar. Por quê? Porque Ele sabe de tudo. Mas aí você fica escondendo dele. Eu não estou falando para você contar para o irmão. Não. Sinceridade. Deus gosta de sinceridade. Amém? Então o rei Davi estava longe de ser um homem perfeito, porém ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos. Olha só, isso é característica. Ele era sincero, fiel aos seus amigos. E no estudo de domingo eu falei aqui, você tem que ser amigo de Deus. Amém? Você tem que ser amigo de Deus. E o maior amigo, ele tinha essas características com Deus. Coisa bacana, né? Davi
tinha uma coisa que nós precisamos cultivar. Ele tinha sensibilidade à voz de Deus. Preste atenção nisso. O que é sensibilidade à voz de Deus? Deus falava e ele ouvia. Ele não questionava. Isso é sensibilidade. Ah, Deus, mas será que é isso mesmo? Já não é tão sensível. Já reluta. Gente, ouça Deus. Você seguindo a Deus, a voz de Deus, a sensibilidade, você não vai se arrebentar nunca. É o caso da nossa família. Ele tinha um coração completamente inclinado a Deus. Inveja de Deus? Não, né? Mas dá até inveja de um cara desse, né? Porque, pô, o cara é especial. Por isso é que ele foi escolhido lá naquela multidão dos irmãos. Por Deus. O coração dele, Deus conhecia. Ele sabia de sua condição humana limitada diante de um Deus todo-poderoso. Dessa forma, ele era verdadeiro em se arrepender e buscar o favor de Deus, o favor divino. A gente às vezes demora a se arrepender do erro cometido. E às vezes vamos definhar, vamos morrer, vamos sangrar. Ele não esperava isso. Ele logo que percebia, ele se arrependia e corria atrás de Deus. E Deus, olha, Deus, faz um favor para mim. Me traga de volta, Deus. Não deixa eu me perder. O terceiro filho de Davi, que eu citei, Absalão, irmão de Tamar, ficou muito conhecido na Bíblia, gente. Porque era um homem de oração, era um homem do Espírito Santo de Deus, era um homem de jejum, era um patriota, lutador com o pai. Não. A Bíblia diz que ele ficou muito conhecido, principalmente por causa de sua rebeldia. A Bíblia compara a rebeldia com obras espíritas, malignas. Todo ser rebelde é abominável a Deus. E ele era conhecido pela rebeldia dele, gente. Olha que coisa. Mas rebeldia por quê? A Bíblia diz que ele tentou tomar, olha só, o reino do próprio pai. Você pode imaginar isso? Você já imaginou? Você tem um negócio, um comércio, uma indústria, e o seu filho vai por aqui, por ali, pela surdina e tenta roubar a sua empresa. Absalão tentou roubar o reinado do próprio pai. Você percebe que a sua família é uma bênção? Diga sim. Você vai ver, vai sair daqui falando, meu Deus do céu, eu tenho que abraçar e beijar meus filhos. Eles são bênção pura. A ponto de, olha só, a ponto de Davi
Você sabe quem foi Davi, né? Foi o maior guerreiro da história. E com a rebeldia do filho, tentando, né, tomar o seu reinado, a Bíblia diz que Davi fugiu, gente, de Jerusalém. Fugiu. Absalão, ele construiu um exército. Foi chamando as pessoas, aquela coisa toda. O pessoal da esquerda, né? Foi chamando um, chamando o outro, aquela coisa toda. Fez um exército lá contra o seu pai. No livro de 2 Samuel, só para não ficar nas minhas palavras, no capítulo 16, versículo 20, então você observa que durante esse período Absalão fez coisas absurdas, como, por exemplo, tentar tomar, né, o reinado e, olha só, o que é pior, tomar as concubinas de Davi diante de todo o Israel. Ele foi aconselhado também, como Aminon. Aminon foi aconselhado, olha só, você finge que está doente, ela vai vir aqui, vai fazer um bolinho para você. Fez até 2. Ele não tinha dieta. Né? E tramou aquilo tudo. Agora esse aqui, esperto, né? Rebelde, pegou o conselho de alguém e falou, olha, faz o seguinte, pega as concubinas do seu pai, já que ele tinha fugido, já, desculpa a palavra, tá? E transa com elas diante de Israel. Versículo 20. Então Absalão perguntou a Aitofel, o conselheiro, ó, o que vocês aconselham que devemos fazer? Aitofel respondeu a Absalão, tenha mão. Aí sim, ele foi morto segundo a ordem do irmão mais velho, primogênito, filho de Betseba, filho do pecado, mas perdoado por Deus. Mas por que Salomão mandou matá-lo? Porque aparentemente ele não tinha deixado de lado a sua ambição. Ou seja, a sua conspiração contra o pai. E aí Salomão teve que tomar essa medida. Você está entendendo a história dessa família? Você conhecia essa história toda da vida de Davi? Quem conhecia, por favor? Que dor, né? Eu achava que a minha família era problemática. A minha família é assim. Nossa. Gente. Um resumo conclusivo. E essa conclusão é que mexe com a gente. O rei Davi conseguiu unir 12 tribos. Olha a capacidade desse homem. Ele pegou as 12 tribos de Israel e conseguiu unir. Mas não conseguiu unir os próprios filhos. Triste, não é? Triste. Hoje nós temos grandes evangelistas, grandes evangelizadores, que ganham o mundo todo, mas perde a sua família. É uma bênção na igreja, é um sucesso, muito espiritual,
mas em casa não é nada. Não deve ser assim. O princípio deve ser em casa. Você lembra que, né, eu contei aqui quando eu tinha que ser ordenado, fui separado para ser ordenado. O pastor Flávio passou 1 ano indo na minha casa toda quarta-feira. Comia um peixe, comia um churrasco, né? Aquela coisa toda. Depois do culto, de quarta-feira, na Arthur Rios. E eu crente que eu estava abafando. Né? Estou assim com um homem. 1 ano depois ele falou assim: Ailton, eu vou te ordenar. 1 ano, eu era diácono. Eu falei: é sério? É sério. Tem certeza? Tem certeza. É legal. Estava eu, ele, Terezinha e Carla lá na Zona Sul, comendo bem. Pouquinho, né? Mas bem. E come muito é aqui. E ele falou: sabe por que eu vou te ordenar? Eu falei: por quê? Porque você foi aprovado. Eu passei 1 ano indo na sua casa, tomando conta da sua vida. Eu não ia lá para comer porque eu tenho condição de comer. É sério? Ah, mas que raiva, né? É muito ruim ser bobo. É muito ruim ser crente demais, né? Ele falou: não, sério. Eu ia lá jantar às quartas-feiras, mas olhava para o Júnior, para a Ana Carolina, para o Adriano, para a Adriana, como que você tratava seus filhos, a sua esposa, como que a sua esposa tratava você e vice-versa, e tratava os filhos. E eu cheguei à conclusão de que você é um chefe de família. É um homem de Deus. Então, se eu fizer isso aqui com alguém, ou o pastor Adriano fizer, já sabe que está vigiando a vida. Não entra nessa que é amizade, que foi para comer, isso é cascata. Olha, estou dando a senha. Tá? Vigia, estou dando a senha. Então, você observa, né, que Davi ganhou todo mundo. Você conhece aquela historinha? Conhece, né? Está comigo aqui há quase 20 anos, 30 anos. O pastor está pregando ali veementemente, poderosamente, a igreja gritando: aleluia, glória a Deus, aleluia. E vem uma mulher cheia de panela, cobertor, travesseiro, e sobe ao púlpito, e o pessoal olha e fala: oh, acabou a unção. Era a mulher do pastor. Ela subiu e falou: olha, a partir de hoje eu vou morar aqui, porque aqui ele é uma bênção. Meu Deus, você já imaginou? Devia ser o nome dele Davi. Não o nosso, né? Pelo amor de Deus. É o Davi da história. Está vendo? Por quê? Eu tenho que ser primeiramente bênção na minha casa, na minha família. Se eu não abençoar a minha família, como eu vou abençoar a sua família? E lamentavelmente foi o que aconteceu com esse rei, com esse homem segundo o coração de Deus. Fracassou, gente. Estamos sujeitos a fracasso. Erramos em alguns pontos da nossa criação, aquela coisa toda. Acontece. Nos dedicamos mais ao nosso trabalho, à nossa vida profissional, ao nosso sucesso, do que aos nossos filhos. Amanhã eles estarão fora. Amanhã eles não vão querer fazer parte de uma igreja. Por quê? Porque meus pais eram crentes assim.
Declare que sua família é uma bênção. Aleluia. Na nossa casa, gente, na nossa família, pode ter um filho, né, que é mais difícil. Eu sou o caçula de 7 filhos. O desequilíbrio lá em casa, acho que era o primeiro e o último. Devia ser. Meu irmão mais velho está com 70, e Pedro e João deve estar com 75, 76. Um dia chegou lá em casa, apavorado. O que houve, velho? Carnaval. Ele saiu de Nero, de Tamanco, e lá em Madureira, na praça, brigou com alguém e deu uma tamancada no ouvido. Estourou o ouvido do cidadão. O rapaz caiu lá sangrando, ele fugiu, correu. Falei, acho que eu matei o cara. Nada, foi só uma tamancada. Briga de carnaval. Eu fui pro rock, fui fazer bobagem, fui passar a noite atrás de uma, né, de uma equipe de som. Olha só que maluquice. Comecei a fumar, não bebia, mas comecei a fumar. Minha turma era tudo maconheiro. Desculpa o maconheiro. 15. E eu, filho de crente, Dona Rosa lá orando por mim para eu não fumar maconha. Só podia ser, gente. Aí um anjo, não sei de onde, eu não bebia, só fumava. Um anjo falou para mim assim, olha só, toma um conhaque. Gente, eu escolhi logo o quê? Conhaque, eu nem sabia o que era. Conhaque Dreia, não bebe não, hein? Aí fui lá. Cheguei em frente ao boteco do Cascadura Tênis Clube. E aí no baile eu boto aí um copo de conhaque. Aí o cara, passa a régua? Eu falei, passa a régua. Nem sabia o que era. Mas era no copo, né? Eu não esquentei a cabeça. Gente, e para beber aquele veneno. Aí eu, ó. Dizem que resseca tudo. Mas eu não bebia todo dia. Aí virava aquilo, blu, 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 já saía assim. Cadê o rato? Já saía procurando o rato. Por que me orienta? No meu pensamento, gente. Não foi nenhum anjo, não foi o meu pensamento. Era a oração da Dona Rosa. Aí eu chegava lá naquelas igrejas, desculpa, aquelas igrejas, é tudo jogo de luz, né? Agora a igreja tem isso também. Não sei para quê. Lá era para poder dançar e usar droga. Esconder, né? Quando eu chegava lá, as menininhas, 15 anos, 16 aninhos, tudo doidona, tudo chapado. Eu olhava para aquilo, mas já via tudo dobrado. Eu estava com Andréia, doido, né? Aí quando a maldita vinha na mão, eu pegava a maldita e falava assim, não, já estou pronto. Dava para outro. Nunca fumei maconha. E convivi com aquela raça. Mas Deus me livrou. Então você percebe a função da mamãe, principalmente da mamãe, é confiar e orar pelo seu filho. Ele não está indo bem, não se desespere. Confie no Senhor. Coloca ele diariamente na mão de Deus. Senhor, cuida do meu filho. E olha, você vai ver o sucesso que é. A gente não vê em momento algum Davi, né,
orando pelos filhos, cuidando dos filhos. Não, a gente vê essa brigaiada toda. Então pode ser que tenha um filho difícil dentro da sua família, porque não são iguais. Eu fico olhando Júnior, Ana Carolina, Adriano e Adriana. Aí eu fico assim, será que saiu mesmo do mesmo lugar? São diferentes. Por quê? Porque Deus não fez um robô. Ele deu personalidade a cada um deles. E louva a Deus pela vida deles. Não pode ser que tenha um rebelde, né? Pode ser que tenha um que é rebelde. Faz isso, não vou fazer. O quê? Não vou fazer. Antigamente é assim, né? Hoje é assim, né? Antigamente era perder um dente. Não faz não para ver. Eu recebi o meu sobrinho há pouco tempo lá no sítio, ele foi lá, sobrinho da Carla, né? E aí ele falou assim, que meu pai estava lá falando no portão, se eu chegasse perto já apanhava. Conversando. Então ele ficava de longe, né? Eu ficava de longe olhando. Quando ele dava um sinal, eu podia ir. Hoje é legal, né? Você está conversando, o que vocês estão conversando? Oh, cala a boca por quê? Vai apanhar. Mas não vou mesmo. Mas não é assim, né? Graças a Deus que eu não peguei esse troço. Senão eu já estava preso. Criação diferente, geração diferente. Então, olha só, essa geração de hoje, presta atenção, tem que ter mais dedicação a eles. Porque é uma geração fraca, gente. Desculpa, mas é uma geração fraca. Eu escutei um vídeo, né? Eu nem compartilhei. Não interessa nem vocês. Vou falar aqui porque eu sou falante mesmo. O Marco Feliciano falando. Cadê os jovens da igreja? Falando lá numa grande igreja dele, da denominação dele. Cadê os jovens da igreja? Vocês querem saber? Vocês mandaram embora. Aí, mas ele foi taxativo. Mandou embora porque o cara usava uma pulseirinha e isso impedia dele falar Deus. Mandou embora porque o cara deixou um cavanhaquezinho, uma barbinha e foi excluído, foi embora. Aí, mas ele arrebenta. E é verdade, gente. Aí hoje o que está acontecendo? Hoje a gente tem que fazer uma igreja para jovem. Com luz negra, com não sei o quê, com apaga balão, sei lá, não sei. Para ver se atrai jovem. Por quê? Porque a palavra de Deus não está atraindo. Que isso, gente? Eu fui atraído pela palavra de Deus. Você também, amém? Pela palavra de Deus. Continua a mesma força. Mas a liderança está mudando o negócio, não sei o que está acontecendo. Mas eu sou velho, então me perdoe. Encerrando. Tu tem um filho sem sal? Pensa aí. Sem sal é aquele cara que não fede nem cheira. Pergunta a ele, para ele está tudo bom. E aí, concorda? Concordo. Tu não discorda de nada? Não, discordo também não. Tudo. Tem isso dentro de casa. E a gente tem que fazer o quê? Ser tolerante. Amar. Agora tem filho que é uma benção. Caramba. Aí o que acontece? Esse que é uma bênção, você dedica mais. Leva bombom. O outro come uma bala soft. E aí qualquer coisa engasga e pronto. Mas aí esse come bombom. E aí? Não. Minha mãe, não era porque era minha mãe, mas
Os 7 ela tratava do mesmo jeito. Eu rebelde, eu ali vacilando, eu chegava às 4, 5 horas da manhã, ela me recebia com tanto amor, ao invés de me mandar embora. Meu pai já estava lá atrás com correia, querendo me enforcar, e ela, não, deita aqui com a mamãe. Ah, que coisa gostosa ter mãe, gente. Mas mãe é mãe. Ela gerou, ela sabe o que é. Ela sabe a fase que o filho está passando. Então, olha só, aproveite. Não abra mão da sua família. E se alguém falar mal do seu filho, cai de pau. Não aceite, não. Fala, olha só, ele é meu filho. Eu gerei, eu sei, então não se mete aonde você não conhece. E acabou. Porque ele vai ser seu filho a vida toda. Amém? Então não abra mão da sua família. A sua família é projeto de Deus. Foi Deus quem te deu. Porque você percebe, Davi, ele não abriu mão da família dele. Ele podia ter mandado matar, mata lá Aminon, mata lá Absalão. Não, ele fugiu para não acontecer isso. Ele não tinha força naturalmente, por quê? Porque não teve condições de ensinar. Você que está aqui hoje, de repente você não teve condição de ensinar seus filhos. Por quê? Porque você se converteu e eles já eram homens, mulheres. Eu estou falando em ensinar o Evangelho, porque educação você deu. Amém? Deu uma cobertura legal aí, viu? Até para os mal educados eu elogiei. Deu educação, porque educação é uma coisa de estir, né? Então, olha só, eu vim aqui para isso. Para botar no teu coração que a tua família, do jeito que é uma bênção. E você vai ver a sua família rendida ao Senhor, transformada, convertida, em nome de Jesus. Amém? Desculpe o atraso, mas o pastor Adriano que me atrasou. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus. Obrigado, Deus, pela nossa família. Olha, Deus, a nossa família é uma bênção, Deus. Cada um, ó Deus, com o seu temperamento, cada filho com o seu caráter, mas não são maus. E alguns, ó Deus, até colaram errado, com alguém errado. Mas olha, Deus, nós confiamos que o Senhor está cuidando dos nossos filhos. E vai mudá-los, vai transformá-los. Porque para isso nós temos orado, Deus, diariamente. E não vamos perder a esperança, Deus, de vê-los convertidos. E se não vermos, não estivermos mais aqui, eles se converterão para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Que você possa aplaudir o seu filho. Aleluia. Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos por esta palavra maravilhosa. Te glorificamos porque Tu és o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Aqui estão, Senhor, esses pedidos de oração. Aqui estão pessoas fragilizadas, pessoas dependentes da Tua graça,
pessoas precisando de cura, de libertação, de transformação, precisando a Deus, porque sabemos que só em Ti há salvação, não há em nenhum outro, porque debaixo dos céus nenhum outro nome nos foi dado pelo qual havermos de ser salvos, somente no Senhor. Ó Deus, estenda as Tuas mãos para curar, para sarar, para fortalecer, para vivificar, ó Deus, pois Tu és o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ouve, porque Tu és o nosso Deus, a nossa força e o nosso escudo. Obrigado, ó Deus, por nos permitir falar com o Senhor, ouvir o Senhor e nos capacitar para colocar a Tua palavra agindo em nossas vidas. Te louvamos, ó Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.